Já parou para pensar que às vezes a paz vale muito mais do que a vantagem? A gente vai mergulhar agora em Gênesis 13, uma história que parece simples, mas que fala sobre uma decisão que mudou destinos e que ensina demais sobre o valor das nossas escolhas. Olha, essa frase aqui resume a grande lição dessa história. É que às vezes a escolha que parece mais óbvia, mais vantajosa, é justamente a que esconde o maior perigo. E Gênesis 13 mostra isso de um jeito que, nossa, continua super atual. A história começa com tudo parecendo dar certo. Abrão e o sobrinho dele, Ló, estão voltando do Egito. E eles não voltam de mãos vazias, não. Voltam imensamente ricos, com gado, prata, ouro. A bênção de Deus estava ali, visível. Só que é justamente aí que a coisa começa a se complicar. É um paradoxo, né? A mesma prosperidade que era sinal da bênção de Deus virou a causa do conflito. A terra já não era suficiente para todo mundo, os pastores começaram a brigar e o que era para ser motivo de festa virou uma crise. No fundo, aquela bênção toda era um teste de caráter. E é bem no meio dessa tensão toda que a gente vê a verdadeira liderança de Abrão. Pensa bem, ele podia ter usado a autoridade dele, a idade, a posição como cara que carregava a promessa de Deus para impor a vontade dele. Mas ele faz exatamente o contrário. Essa frase, gente, é o coração de tudo. É teologia na prática, da mais pura. Abrão não está querendo provar que está certo. Ele está buscando a paz. Ele toma a iniciativa da conversa não para ganhar uma discussão, mas para salvar o relacionamento. Uma atitude que, vamos combinar, é muito rara. O que Abrão faz aqui é de uma maturidade gigante. Ele, que tinha todo o direito de escolher primeiro, simplesmente abre mão disso. Ele entende que perder um pedaço de terra era um preço pequeno a se pagar para manter a paz. A confiança dele não estava na terra, estava em Deus. Então, com a porta aberta por Abrão, a bola agora estava com Ló. Ele tinha total liberdade para escolher o que quisesse. E a escolha que ele faz, ela revela tudo sobre o que estava no coração dele naquele momento. O contraste é gritante. Enquanto o foco de Abrão era resolver o conflito, o foco de Ló era a oportunidade. Ele levantou os olhos e viu a campina do Jordão, e nossa, era tudo verde, cheio de água, parecia o paraíso. Do ponto de vista de negócios, uma escolha lógica, inteligente. O problema é que ele só enxergou a superfície. Ele viu o verde, mas ignorou o veneno que estava crescendo ali do lado, as cidades de Sodoma e Gomorra. E aqui tem uma das lições mais importantes, presta atenção nisso. Ló não pensou, vou morar num lugar mau. Ele pensou, vou morar num lugar próspero. O perigo muitas vezes não está em escolher o mal óbvio, mas em abraçar uma oportunidade que parece ótima, só que dentro de um ambiente espiritualmente tóxico. Então, Ló se foi. Abrão ficou com a terra que sobrou, a que parecia menos interessante. Ele está sozinho. E é nesse exato momento, quando tudo parece perda, que Deus entra em cena. E de um jeito, olha, espetacular. O texto faz questão de dizer foi depois que Ló se apartou. Ou seja, a generosidade de Abrão, aquele ato de abrir mão, foi o gatilho para a próxima revelação de Deus. E aqui, a gente aprende um padrão divino que se repete várias vezes na Bíblia. Deus amplia a nossa visão quando o nosso coração abre mão do controle, da disputa, daquela necessidade de ter vantagem. É como se quando o nosso ego diminui, a promessa de Deus ganha espaço para crescer. Que momento! Deus usa as mesmas palavras. Levanta os teus olhos. Ló levantou os olhos e viu um vale. Mas a visão que Deus dá a Abrão é infinitamente maior. Toda a terra, para todos os lados. Abrão abriu mão de uma parte e Deus prometeu a ele o todo. Mas veja bem, essa promessa de Deus não era um convite para ficar parado esperando. Ela exigia uma resposta, uma atitude que mostrasse a fé de Abrão naquilo que ele tinha acabado de ouvir. E a ordem de Deus vem em 3 partes. Primeiro, levante os olhos, ou seja, receba a visão que eu estou te dando. Depois, percorra a terra, que é como dizer, ande sobre ela, tome posse com fé do que eu prometi. E por fim, o que Abrão sempre fazia, ele constrói um altar. A caminhada de fé dele sempre terminava em adoração. E isso aqui é genial. Promessa não é sofá, é estrada. A promessa de Deus não era um convite para Abrão se acomodar e esperar. Era um chamado para caminhar, para viver a promessa antes mesmo de ter tudo nas mãos. A fé dele era uma fé que se movia. Então, o que a gente tira de tudo isso?
Primeiro, que a paz vale mais do que a nossa necessidade de estar certo. Segundo, que abrir mão às vezes é a estratégia de Deus para nos dar muito mais. E por fim, que a escolha que brilha mais aos olhos nem sempre é a escolha certa. Deus fala com mais clareza quando nosso coração está em paz. E essa história tão antiga deixa uma pergunta muito atual pra gente. Na nossa vida, nos relacionamentos, nas decisões de carreira, o que tem pesado mais na balança? A busca por vantagem, por estar certo, por garantir o melhor pedaço, ou a busca pela paz, pela harmonia, confiando que Deus cuida do futuro quando nosso coração está no lugar certo? A escolha de Abrão nos mostra que o caminho da paz é o caminho da promessa que se expande.